pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho dentro da disciplina de microbiologia diagnóstica, nós vamos falar um pouquinho sobre colorações dentro da microbiologia, ok? Então vamos lá, primeiro vamos entender quais são os tipos de colorações que nós podemos utilizar na microbiologia. Basicamente, eles se dividem em dois grupos, tá? O simples e o diferencial. O simples, ele vai se dividir entre positiva e negativa. Qual que é a característica deste corante? Normalmente, essa coloração, você utiliza apenas um corante dentro dessa coloração e ele vai colorar positivamente ou negativamente aquilo que você está buscando, tá? Então, positivamente, ele vai corar aquilo que eu estou buscando e negativamente, ele cora tudo e o que sobra é aquilo que você estava buscando, tá? E a gente tem o diferencial. O diferencial, ele pode ser separado. Podemos classificar entre separação de grupos, como, por exemplo, a coloração de Gram, que ele divide, por exemplo, entre cocos gram-positivos, cocos gram-negativos, bacilos gram-positivos, bacilos gram-negativos. A coloração de Zil-Nielsen, que a gente pode classificar aí entre as bactérias BAR, ou seja, bacilo álcool-ácidos resistentes ou não álcool-ácido resistentes. E temos também, dentro desse grupo, podemos diferenciar entre visualização de estruturas. Então, por exemplo, esporos, cápsulas, flagelo. Então, dependendo do tipo de coloração que você faz, você também pode fazer essa diferenciação de estruturas dentro da minha coloração. Aqui eu coloquei as mais utilizadas para vocês, né? O Gram e o Zil-Nielsen. Bom, aqui só um exemplo para vocês da coloração simples, né? Que apenas usa um corante. Então, assim, a positiva, como eu falei para vocês, o que acontece? Ela cora o material todo, inclusive o que eu estou buscando. Então, por exemplo, aqui é uma coloração de guinça, tá? E aí que eu estou corando as hemácias, e aí eu acabei corando também o Trypanosoma cruzi, ok? Eu acabei corando também o parasita. Então, é um corante apenas que usou aqui, então a gente acaba chamando de positiva, porque eu coro aquilo que, teoricamente, eu estou buscando. A coloração já, chamada de negativa, ela usa, então, também um corante só que ela é o contrário. O que ela vai fazer? Ela vai corar aquilo que eu não estou buscando. Então, por exemplo, a coloração de nanquim, né? A tinta da China, a famosa tinta da China. O que acontece? Eu tenho lá material, eu tenho o líquor, por exemplo, eu vou lá e jogo o nanquim. O que vai acontecer? Ele vai corar tudo, vai deixar tudo preto, e o que não vai corar é justamente o que eu procuro. Né? Quem já viu uma lâmina de criptococcus, que a gente fala que parece um céu estrelado, então ele fica justamente assim, por conta dessa cápsula polissacarídea que ele tem, o Cryptococcus neoformans, então não entra corante nele, tá? Aqui no caso do nanquim. Então, ó, você vê todo o fundo negro, então se tivesse bactérias, leucócitos, enfim, qualquer coisa que tivesse, ficaria corado de preto, e aí, por conta dessa cápsula polissacarídica, ele fica dessa forma. Lógico, tem alguns leucócitos que acabam sendo corados? Sim. Às vezes também o pessoal confunde com bolha? Sim. Mas olha aqui, ó, é bem nítido a forma que você vê a cápsula polissacarídica, ok? Bom, agora vamos, dentro da coloração diferencial, vamos falar uma das mais importantes aí, ou a mais importante dentro da microbiologia, que é a coloração de Gram, né? A coloração de Gram, ela é uma coloração que foi desenvolvida pelo médico dinamarquês Hans Christian Gram, em 1884, e ela divide as bactérias em dois grupos, em Gram positivas e Gram negativas. Então, além dessa classificação de Gram positiva e Gram negativa, nós temos também a questão dele, o quê? De você conseguir identificar também as estruturas. Então, se são cocos, se são bacilos. Então, isso tudo dá para você visualizar dentro da coloração de Gram. Por isso que é uma das colorações mais utilizadas, ou se não a mais utilizada dentro do setor de microbiologia. Eu falo entre as mais utilizadas, porque às vezes depende. Vamos supor que você trabalha só com micobactérias, no seu laboratório específico de micobactérias, você vai usar mais Zil-Nielsen, né? Então, assim, você falando de um laboratório de rotina de microbiologia, basicamente, ela é a mais utilizada se for um laboratório de amplo estudo aí, vamos dizer. Bom, então, o que é esse gram positivo e gram negativo? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma figura para facilitar para vocês, ó. Então, a gram positiva, o que ela tem? Ela tem uma camada de peptidoglicano e depois ela vem com a membrana plasmática. E ela tá bem juntinha, bem grudadinha uma na outra. A gram negativa, o que acontece? Qual que é a diferença? Entre a camada de peptidoglicano e a membrana plasmática, ela tem um espaço que a gente chama de espaço periplásmico, tá? O espaço periplásmico, o que acontece? Ele fica tipo como se fosse um espaço vazio mesmo, né? Entre essa camada de peptidoglicano e a membrana plasmática. Então, como que funciona essa coloração? Vai vir o primeiro corante aqui, né, que é o violeta, vai bater aqui, vai entrar, vai deixar tudo roxo. Vai vir aqui, vai entrar e vai deixar tudo roxo. Beleza?
Aí nós vemos com o segundo, né? Vamos lá, vamos lembrar, né, das iniciais, né, do mnemônico para gravar, né? Vi Lulu ali fumando, que a gente aprende isso lá na faculdade, né? O Vi de violeta, Lulu de Lugol, ali de álcool e fumando de fucsina, ok? Então vamos lá. O que acontece? Então, quando eu vim primeiro com a violeta, ficou tudo roxo. Eu venho com o iodo, ou chamado mordente também, o que ele faz? Ele fixa isso um pouquinho mais aqui, beleza? O terceiro corante que eu venho com ele aqui é o álcool. O que acontece? Quando o álcool entra aqui, já está tudo impregnado, tudo de roxinho, ele não consegue tirar mais. Já em compensação, quando o álcool entra aqui na gram negativa, lembra que aqui é um espaço, ó? Não está fixado em lugar nenhum esse corante. Então, quando entra o álcool aqui, ele consegue remover todo o corante que estava aqui. Então, nessa terceira etapa, a gram positiva ela continua roxa e a gram negativa, quando entrou o álcool, ela tirou todo o corante que tinha. E aí, por último, nós vemos com um contracorante, ou fucsina, ou safranina, né? Dependendo aí da região que você mora, você pode encontrar com esses nomes. O que é contracorante? O que sobrou, ele vai corar. Então, estava, ele vem, ele é rosa, então ele joga um rosa aqui. Então, tudo aquilo que não ficou roxo, tudo aquilo que está transparente, porque tinha um espaço periplásmico, o que vai acontecer? Vai ficar rosa, tá? E assim surgiu a primeira classificação aí dentro da coloração de grã. Então, aqui, ó, lá, o gram positivo, né? Ele segura o corante, então é roxo, e o gram negativo ele não segura o corante, então ele fica rosa. Na realidade, qualquer corante que eu jogasse por último, ele iria ficar. No caso, a escolha do Hans Christian Gram aqui foi roxo e rosa. Então, vocês observam aqui, ó, os gram positivos, roxinhas, bolinhas aqui, os cocos gram positivos, e os gram negativos aqui, os bacilos compridinhos ó, de gram negativo. Então, gram negativo rosa, gram positivo roxo. Aqui é um filmezinho que ilustra muito bem. Vou deixar para vocês verem aqui, que ele ilustra muito, muito bem como que faz, tá? Então, ali mostrando lá a diferença do gram positivo e gram negativo. E agora ele vai fazer a lâmina, tá? A lâmina límpida. Colocou uma camada bem fina do material. Aí ele vai secar essa lâmina no fogo. Se você tiver um bico de Bunsen. Vamos lá, a lâmina não pode estar muito quente, ela já tem que ter esfriado. Você vai colocar, então, a violeta, cristal violeta, por 1 minuto mais ou menos. Tira o excesso com água, um pouquinho, fio de água. Tá tudo roxo. Agora você vem com iodo, ou igual ou mordente. Deixa 1 minuto e tira o excesso de água. Com excesso com água, né? Continua tudo roxo. Vamos ao descorante. Acetona ou etanol. E é aí que muda entre um e outro o espaço. Tirou todo o excesso. E aí, o que a gente vai fazer? Tira o excesso com água de novo, tá? Sempre um pouquinho água. Olha lá, os gram positivos continuaram roxos e os gram negativos estão transparentes. E a gente vem com contracorante agora. Seja por safranina ou fucsina. Por 30 segundos. Tira o excesso com água de novo. Pode secar com papel, tomando cuidado, ou você deixa ele secar de pouquinho. E aí, gram positivo fica roxo e gram negativo fica rosa. Olha que legal essa parte, gente. Olha lá, gram positivo não tem um espaço. Então, ó, entrou o roxinho, que é a violeta, e depois o iodo. Entra tudo e impregna.
Então, ficou bonitinho. Vem o álcool e ele consegue tirar? Não, ele não consegue tirar. Já na gram negativo, nós temos o espaço, né? Então, o que acontece? Entra o corante violeta, entra o Lugol, mas ele não consegue tirar, ó. Não consegue fixar, na realidade. Aí o álcool vem e retira ele todo. E fica tudo transparente. Ok? Eu gosto muito desse vídeo, ele é bem ilustrativo, mostrando aí como que funciona a coloração de gram dentro da célula. Ok? Bom, aqui então, né, o Vilulu ali fumando, né, que é a violeta 1 minuto, o Lugol 1 minuto, o álcool 30 segundos e a foxina por 30 segundos. Sempre lembrando, entre as lavagens, você vai sempre tirar com fiozinho de água, gente, pelo amor de Deus. Não é a torneira toda aberta, tal. Não, não, não. É só um fiozinho de água que a gente passa no corante, né, passa a lâmina debaixo d'água, e ele vai tirar somente o excesso para vir o próximo. Uma coisa que costuma errar bastante, eu vejo aqui nos alunos na escola, erram bastante no álcool, que acha que o álcool, já está transparente, eu joguei o álcool, não precisa jogar quase água. E aí o que acontece? O álcool continua fazendo efeito após os 30 segundos e você vem e joga outro corante em cima. Então aí começa a ver aquelas lâminas de cálculo todas misturadas, sabe? Parece que é gram positivo e gram negativo ao mesmo tempo. Mas aí pela morfologia, obviamente, você vê que é gram positivo, tá? Mas é você refazer. A gente já vê que tem erro de coloração aí. Bom, aí eu coloquei umas lâminas aqui para vocês terem uma noção do que vocês vão encontrar na microscopia, na aula prática, tá? Então, ó, as leveduras, então a cândida, normalmente ela cora mais para o lado do gram positivo, mas dependendo da colônia, se ela é mais antiga, ela pode acabar ficando, né? Leveduras demora às vezes um pouquinho mais para crescer que bactérias, não todas, mas algumas, e ela pode acabar ficando, às vezes, com um tom mais rosado. Tá? A levedura ela fica bem redondinha mesmo, né? Da morfologia dela, às vezes mais ovalzinha, e às vezes fica meio hexagonal quando a gente está olhando uma lâmina aí de Cryptococcus. O Cryptococcus no grande fica mais hexagonalzinho, por conta até da cápsula polissacarídica, tá? Então você vai observar assim: você pode encontrar tudo roxo e às vezes um rosinha no meio, mas pelo tamanho, pela morfologia, você já vê que é uma levedura. Aqui no caso de uma cândida. Aqui o Cryptococcus, como eu falei para você, ele fica um pouquinho mais hexagonalzinho e ele tem uma cápsula polissacarídica em volta, então você consegue observar aqui a cápsula polissacarídica, tá vendo? Ó, consegue direitinho ver a cápsula. Só que o que acontece, gente? A gente não costuma fechar só pelo grão, tá? O Cryptococcus. Então, se você encontrar uma lâmina dessa com esse tipo de imagem que está aqui, o que vocês vão ter que fazer? Pegar esse material e fazer uma tinta da China, para ter certeza que é um Cryptococcus, tá bom? Aqui ele te dá, obviamente, indicativo por conta da cápsula polissacarídica, mas você só fecha com tinta da China, que é o padrão ouro para esse tipo de identificação. Aqui um outro modelo de levedura para vocês, que é o trifósforo, né? Que é aquele que forma os artroconídeos, né? Porque as cândidas, elas formam blastoconídeos. Os trifósforos, eles formam os artroconídeos, que são essas pseudoífas mais quadradas. Ou vocês estão vendo que aqui, ó, normalmente a gente tem os blastoconídeos que são arredondados, os artroconídeos, eles são mais compridos e mais quadradinhos, tá vendo? A ponta deles são um pouquinho mais quadradinhos. Ó, aqui, olha, a pseudoífa fica até lembrando realmente a IFA, né? Ele fica tentando enganar a gente de qualquer jeito, tá? Mas aqui, ó, uma foto aqui do lado direito de um tricósporo, inclusive, de um paciente que estava com isso positivo na hemocultura, tá? Então, olha só, estava bem carregado mesmo aí a cultura dele. Agora, indo para os bacilos gram-variáveis, nós temos aí a Gardnerella vaginalis. O que é gram-variável? Pode ser gram positivo quanto gram negativo. Eu sempre aconselho, quando você está fazendo leitura de secreção vaginal, o que você pode, né, assim, a estrutura mais fácil de você olhar. O que acontece? Você começa a ver que está gram variável em volta das células, em volta e dentro das células está com bastante gram variável, está bem mesclado. O que você faz? Está no objetivo de 100, volta para de 40. Quando você volta na de 40, você observa esse fenômeno chamado clucel, ou célula em nuvem. Ou seja, em volta da célula, está vendo, ó? Fica como se fosse um espaço aqui, né? Uma margem. Então, a gente chama isso aqui de clucel, como se ela estivesse flutuando, como se ela tivesse uma nuvem. Isso é uma característica da Gardnerella vaginalis, tá? Então, se você está com uma lâmina de secreção vaginal, muito provavelmente você vai acabar encontrando lâminas parecidas com essa, né? Com gram variáveis, que são a Gardnerella vaginalis. Então, aí você já consegue fazer, mesmo sem a cultura, mesmo porque né, é muito difícil crescer hoje, não tem meios específicos para crescimento de Gardnerella, né, tem o GAR de Índia específico, e a maioria dos laboratórios acaba não usando. Então, você acaba fechando ou pelo GRAM, o diagnóstico do paciente, ou você acaba fechando pelo Papa Nicolau. Aqui outros exemplos que a gente pode encontrar nessas lâminas de GRAM, os cocos GRAM positivos, então a gente pode ter ele de diplococos, que são os coquinhos em dupla,
tá? A gente pode ter os estafilococos, que são os cocos em cacho, né? Estafo significa cacho, então parece cachos de uva, né? Alguns autores falam assim. E a gente pode encontrar ele também de cocos enfileiradinhos, ou chamados de cocos em cadeia, tá? Que são assim, é um do ladinho do outro, ó, né? Parece uma correntinha aqui, um coquinho grudadinho do lado do outro. Isso aqui também ajuda você a fechar diagnóstico, tá? Então, aqui, por exemplo, você pode ter aqui um Streptococcus pneumoniae nesse primeiro, né? Aqui no segundo você pode ter, por exemplo, um Staphylococcus aureus, e aqui no terceiro, por exemplo, você pode ter um Streptococcus agalacti, por exemplo, tá? Então, todos eles você consegue ver dessa forma. Depois a gente tem os focos gram-negativos, né? Aqui uma lâmina bonita de Neisseria gonorrhoeae, então era uma secreção uretral. Então vocês observam aqui as células e dentro das células vocês conseguem observar os foquinhos impares, tá vendo? Ó, são focos gram-negativos, mas que eles estão sempre em pares, tá vendo? Todo bonitinho dentro de pares e normalmente eles são intracelulares, ou seja, eles estão dentro desses leucócitos. Ó. Vocês podem observar aqui, ó, né? Desculpa, dentro desses segmentados. Então, você consegue, especificamente aqui nos segmentados, você consegue observar esses coquinhos em duplo. Então, você pode ter fora, mas a maioria deles é intracelular. Aqui é um exame direto feito de uma secreção uretral, tá? Aqui nos cocobacilos gram-negativos, nós temos aqui, né, de parzinhos aí os cocos. Eu costumo falar que são cocos que parece que dá um tapinha nele, ele deu fica um pouquinho mais compridinho, né, que ele fica parecendo um cocobacilo. E aí aqui a gente tem uma lâmina de Acinetobacter baumannii. Ele originalmente é classificado como bacilo gram-negativo, até não fermentador, mas porque por outras características dele bioquímicas, por exemplo. Mas o gram dele é como cocobacilo gram-negativo. Tá? É uma das lâminas, inclusive, um pouco mais difíceis de fazer visualização direto, dizer que é um acineto. Obviamente que pelo gram, você só vai fazer essa classificação prévia, né? Se é coco, se é bacilo, se é coco-bacilo, se é gram positivo ou gram negativo, mas eu estou falando para vocês a identificação da bactéria, até mais por curiosidade, para que vocês já comecem a se adequar, ok? Depois a gente tem um bacilo gram positivo, aqui ó, ele é um bacilo roxo, né, porque é gram positivo, e ele é bem retinho, olha, normalmente ele costuma ser bem retinho. A gente pode encontrar aí os bacilos gram negativos, o maior exemplo que a gente tem aí são os lactobacilos, né, que muitos de vocês, a gente vê ele tanto desde a alimentação, quanto lactobacilos, por exemplo, que nós temos na microbiota vaginal, ok? Bacilos gram-negativos, os bacilos gram-negativos também mais compridinhos, você pode ter ele mais comprido que esse, mais curto que ele, mas eles estão sempre corados de rosa, e aí nós temos a divisão entre eles, né, dos gram-negativos fermentadores de glicose e não fermentadores, ok? Aqui um resuminho para vocês, então assim, reforçando que as gram-positivas são roxo, as gram-negativas são rosas, e a gente pode ter tanto a gram-positiva cocos e bacilos, e a gram-negativa cocos e bacilos. Isso é muito importante porque na prática do dia a dia, normalmente você acaba encontrando mais cocos gram positivos e bacilos gram negativos, mas não é sempre, tá? Então, você pode encontrar, são os mais comuns, mas você pode encontrar tanto de um quanto do outro positivo e negativo. E aqui umas morfologias, então, que a gente pode encontrar, né? Então, vamos lá, os coquinhos isolados, os diplococos estão em pares, os streptococos, né, que estão todos aí enfileiradinhos, os estafilococos fazendo aí os cachinhos, tétares que são de 4 em 4, as sarcinas que ficam de 8, bacilos isolados, diplobacilos, streptobacilos, aqui alguns que ficam em V, uns que ficam um ladinho do outro, e esse aqui que é as letras chinesas, né, que é mais comum aí da classe dos bacilos gram-positivos, que são os corinibactérios. Você olha a lâmina, ele realmente parece uma letra chinesa. Os espirilos e víbrios, normalmente a gente não observa na coloração de gram, tá, pessoal? Normalmente aí são colorações que a gente precisa de fluorescência para poder enxergar. Então, por exemplo, o tripanossoma, desculpa, o da causador da sífilis, por exemplo, o Treponema pallidum, a gente vai enxergar o espirilo dele dentro só da microscopia de fluorescência, tá? Aí os víbrios e os cocobacilos que eu mostrei aqui para vocês também. Ok, pessoal? Bom, aqui, como que eu libero isso no meu laudo, então? Eu posso liberar, que é uma sugestão do livro da doutora Carmen Oplustil, tá? De microbiologia clínica. Então, uma sugestão de liberação no laudo. É muito legal você quantificar isso na hora de liberar o seu laudo, porque o médico pode estar acompanhando o tratamento pelo gram. Então, ó, se eu não observei nenhuma bactéria em 10 campos, tá? Eu posso dizer que é ausente. Se encontrar de 1 a 5 bactérias em 10 campos, a gente solta como raríssimo. Se tiver de 6 a 15 em 10 campos,
eu coloco como raros. Se eu tiver de 16 a 30 em 10 campos, eu coloco como frequente. E se eu tiver acima de 30 por campo, por 10 campos que eu contar, eu vou ter chamados numerosos e abundantes. Então, como que eu solto isso no laudo? Cocos, por exemplo, coco, gram positivo, numeroso. Bacilo, gram negativo, frequente. E assim vai. Então, a quantificação do laudo ela é muito importante, principalmente para acompanhamento do médico aí no tratamento desse paciente. Ok? Bom, aqui eu só deixei para vocês um exemplo que hoje a gente tem um corador automático, tá? Aqui no Brasil, nós temos um fornecedor, a Vitra, que hoje traz isso para o Brasil, um corante automático, ele coloca toda a coloração de grã aqui atrás, você coloca as lâminas aqui e ele vai corando e vai lavando, e depois as lâminas ficam prontas numa caixinha aqui fora, tá? É um corante automático. É, Alguns laboratórios já possuem ele, rotina grande, coloca as lâminas aqui, então você coloca todas em pezinha e vai fazer outra coisa, né? O bom é que você não precisa de pia, você não precisa de ninguém de se preocupar com esse esgoto, né, que fica na pia ali, porque ele fica tudo num recipiente aqui numa caixa que depois se despreza num lugar específico para ele, ok? Aqui eu deixei para vocês, gente, um jogo, deixei 2 links aqui, os 2 caem no mesmo lugar, é porque às vezes um está quebrado, o outro não, é para vocês fazerem grão virtual. Ele não tem aplicativo, tá? Ele só tem online, mas eu sugiro que vocês entrem nesse site, e é muito legal, é uma indústria alimentícia, e ela está suspeitando que o iogurte que eles fabricam está com salmonela. Então ela vai dizendo para você o que, que ela acha que está acontecendo, e você vai fazendo o grão junto com ela online. Depois você faz sozinho e você dá o diagnóstico se realmente ela precisa suspender a produção dela, se realmente a produção do iogurte dela está contaminada com salmonela ou não. Se as bactérias que estão ali são realmente bactérias do próprio iogurte, porque a gente sabe que o iogurte tem bactéria, tem os lactobacilos ali, ok? Então, sugiro vocês realmente usarem, entrar nesse site e fazer esse joguinho. É muito legal. Obviamente que a gente vai fazer na aula prática, mas é interessante vocês já irem praticando aqui, até para gravar a sequência dos corantes, né? E o tempo. Isso é muito importante. Ok, pessoal? Bom, então, hoje foi essa aula, hoje especificamente aí de microbiologia. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.